Salve pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo nosso aqui nesta Sexta-feira Santa. Se ligue! Porque hoje é Sexta-feira Santa, data em que os cristãos relembram a crucificação de Jesus Cristo. Não só os católicos, mas evangélicos, outras denominações protestantes relembram esse acontecimento. Mas eu queria centrar nas questões relacionadas aos valores cristãos, porque justamente esses valores cristãos estão sendo utilizados para justificar algumas posições políticas. Como que pode um cristão ser a favor da tortura, meu Deus? Se o próprio Cristo foi vítima dessa prática. Tem muito cristão se embananando nesse sentido. Reparem que o presidente se elegeu com um jargão, com um mote que dizia Deus acima de tudo. Esse é um argumento religioso e moral. Mas a que Deus Bolsonaro se refere? Porque se formos lembrar o que Jesus Cristo ensinou, Cristo tinha como princípio não matarás. Cristo não cultuava a morte nem a violência. Ou seja, é impensável que um cristão faça arminha e ache que isso é uma posição política que coaduna com o cristianismo. Não! O cristianismo justamente prega que no momento em que você seja agredido, você dê a outra face. Não compre uma arma e reivindique legítima defesa. Cristo não dizia amai a próxima pessoa de bem como a si mesmo. Cristo não separava os seres humanos em pessoas de bem e vagabundos. Cristo, no alto da cruz, tratou com fraternidade aqueles ladrões que estavam sendo crucificados com ele. Então, para começo de conversa, a gente precisa entender que o cristianismo não combina com o ódio. E é surpreendente constatarmos que nos dias atuais, cristãos não sabem disso. Além do mais, eu queria fazer uma discussão aqui sobre o porquê Cristo morreu. Numa concepção teológica, Cristo morreu para nos redimir dos nossos pecados. Concepção da qual eu também sou adepto. Mas pensando do ponto de vista mais material e político, Cristo morreu porque encarou o sistema. O Cristo foi morto porque desafiou um esquema econômico. Cristo, quando veio na Terra, pregou para as pessoas que para elas serem perdoadas, elas precisavam somente perdoar. Que para elas irem para o céu, elas precisavam somente acreditar nele. Isso colocou em xeque a autoridade do Sinédrio, que tinha como prática comercial vender lugar no céu. E hoje nós temos um governo que administra o Brasil, que capitaliza para si esses valores cristãos, que impõe ao povo uma reforma da Previdência que vai sacrificar, sobretudo, os mais humildes. Essa reforma da Previdência defende quem? Defende os bancos, defende o setor rentista financeiro, defende justamente aqueles que exploram os mais humildes. Nós temos um presidente, gente, que falou que difícil é ser patrão no Brasil. Ou seja, o presidente escolheu o lado dos mais ricos. E é bom lembrar, o próprio Cristo disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de relembrar aquela visita de Bolsonaro a Israel, porque ela representa, no meu entendimento, uma grave contradição do ponto de vista religioso, teológico, filosófico, sei lá como é que você quer imaginar aí. Veja, a articulação e a amizade com o Estado de Israel é muito bem-vinda. Veja, a gente pode criticar um aspecto ou outro, mas a amizade entre o Brasil e o povo de Israel é de longa data, inclusive. O Brasil, se não me engano, foi o terceiro país a reconhecer a legitimidade do Estado de Israel. Agora, quando ele traz o aspecto religioso para essa articulação, aí a gente tem um enorme problema. Que, segundo dizem aí nas redes sociais, essa amizade tão intensa do Bolsonaro com o Netanyahu, ou no caso, a aproximação do Brasil a Israel, sobretudo no sentido diplomático de reconhecer Jerusalém como capital do país, isso teria sido motivado por uma pressão da base evangélica que apoia o Bolsonaro.
Como é que os cristãos podem apoiar a mudança da capital de Israel para Jerusalém, baseados num pressuposto de que Jerusalém seria o palco da volta do Cristo, se para os judeus o Cristo nem veio ainda, nem tem volta? Ou seja, cara, é como se é a mesma coisa do Messi vir jogar na seleção brasileira, sabe? Não tem nexo uma coisa com a outra. São concepções totalmente diferentes. Nenhuma das duas aqui eu tô julgando como certas ou erradas. Quem sou eu para julgar? Ninguém. O Bolsonaro, repito, do ponto de vista político, tem todo o direito de buscar uma maior intensidade de relações com Israel. Agora, confundir isso com religião e ainda entendendo mal os conceitos, isso é um grave problema. Reflete mais uma vez o obscurantismo intelectual desse governo. Ei, Psyu, olha aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar aquele like nesse vídeo, beleza? Precisamos dessa sua ajuda para que esse vídeo e outros aqui do canal bombem no YouTube e sejam melhores ranqueados. Conto com a sua ajuda. Valeu!